Olá, queridos amigos aí do YouTube e da comunidade. Bem, essa semana eu publiquei no meu Facebook pessoal a foto dessa colcha, né? E alguns seguidores, né, e alguns amigos que eu tenho aí no meu perfil pessoal de Facebook, não é a comunidade, porque se eu não me engano, eu acho que eu não publiquei, não compartilhei nem publiquei na comunidade essa colcha ainda. Me pediu para me passar o tutorial. Bem, o tutorial desse bloco está simples de ser feito. Não tem muito mistério, né? Mas essa colcha que eu fiz, ela tem uma história, né? Então, vou tentar fazer um resumo para vocês aqui, porque eu fiz essa colcha, tá? Bem, sabemos que temos aí um site, né? Um site da China, né? Que vende maravilhas, né? Dizendo assim. Eu encontrei esses pacotinhos de tecidinhos, né? É um pacotinho que vem com 30 peças, tá? As peças são esses tecidinhos, nesse tamanho, que vem sendo de 10 polegadas por 8 polegadas, ok? Eu comprei 3, né? Então, quando chegou aqui, eu fiquei assim, agora, o que eu vou fazer com isso, não? Porque eu comprei, porque eu gostei das estampas. As estampas assim, estão muito bonitas. E eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço, E o que eu queria era explorar esse tamanho, né? Pra, tipo assim, cortar e ainda ficar sobrando, né? E aí no Pinterest, né? Eu tive aí vendo isso e gostei dessa técnica, né? E gostei dessa técnica e mais as técnicas que eu fui encontrando dessa, né? As técnicas que eu fui encontrando com essa técnica, né? Os tamanhos dos blocos eram, vamos dizer assim, um exemplo, um era de 6, o outro ficava de 8, o outro ficava de 7, e a minha intenção sim minha intenção seria e foi explorar esse pedaço, né, para não ficar sobrando, né? Então eu decidi fazer a colcha com essa técnica com umas outras medidas que eu vou estar passando aqui para vocês, tá bom? Então olha só, eu comprei aí os 3 pacotinhos, né, que vem com 30 pedacinhos de tecido, né? E encontrei aí essa técnica. A única coisa que eu alterei foi as medidas do bloco, né? E a montagem também da colcha que eu fiz, né? Que ela agora está na máquina. Eu estou terminando de fazer o quilto nela ainda, por isso que ainda não publiquei a foto. E aproveitei, se caso vocês estejam interessados, eu botei o esquema da colcha que eu fiz para mim, né? Eu vou estar passando aqui agora para vocês o tutorial do bloco, tá? E caso se você esteja interessado em comprar também o pacotinho ou com uns retalhos que vocês tenham sobrando em casa, né? Porque às vezes fica aí um retalho e a gente não sabe o que fazer com ele, né? E é uma técnica que está gostosa de fazer, rápida e no caso, eu comecei a fazer. Eu terminei a colcha em 2 dias. Eu só parei um dia porque eu tive que sair de viagem e quando eu voltei de viagem eu coloquei as bordas. Mas o centro eu fiz em um dia. Sim? E o total de blocos são 20 blocos. A gente fala, 20 blocos, nossa, mas eu vou demorar. Não, vocês vão fazer assim, ó, de letra. Ok? Então, olha só, eu vou tentar colocar isso no enlace do vídeo, tá? Esse PDF. E se caso eu não consiga,
ele vai estar lá na nossa comunidade ou lá na nossa fanpage, tá bom? Então vamos aqui, ó, iniciar o nosso tutorial, tá bom? Do bloco que eu fiz para minha coxa, tá? A finalização do nosso bloco, ele fica de 18 polegadas e meia, ok? Então aí, ó, quando vocês adquirirem aí os pacotinhos, ou as cores que vocês forem trabalhar, essa medida já é de 10 polegadas por 8 polegadas, então o que eu fiz? Eu aqui alinhei, né? Alinhei o meu tecido. Eu alinhei meu tecido e cortei ele em 5,5 polegadas, tá? 5,5. Esse sobrante, a gente corta ele em 2 polegadas. E a gente já cortando ele em 2 polegadas, ele pode ficar por um detalhe na borda que vocês fizerem, pode ser por uma costura criativa, né? Que agora se está se fazendo muito, né, as costuras criativas. E eu, no caso, no meu, eu guardei todos, tá? Em 2 polegadas, tá? Eu não coloquei na borda, tá? Mas eu posso adicionar isso na minha borda, ok? Porque aqui, que eu digo, temos umas outras bordas, tá? Mas, lembrando, esse fica de 2 polegadas. Então, se a gente adiciona aqui na nossa borda, não vai ficar um trabalho legal, tá bom? Então, tá melhor vocês guardarem esse pedaço para vocês fazerem uma outra coisa aí e usarem a imaginação de vocês numa costura criativa, né? Dizendo assim. Então, ó, para fazer um bloco, vamos precisar de 4 retângulos desse que vem no nosso pacotinho. Mas aí no nosso pacotinho, a gente vai fazer a nossa mistura, né? Para não ficar, porque o pacotinho vem assim, ó. Esses são azul, azul. Esses são vermelho, são vermelho. Esses são verde, são verde. Então é bom a gente fazer uma mistura, né? Para as cores não ficarem tão próximas. Então, olha só. Então vamos lá, ó. Eu alinhei, venho em 5,5 e 5,5 polegadas. Cortei. E esse aqui que vai me sobrar, eu vou cortar em 2. Então, eu vou colocar aqui, ok? Bem, eu aqui, ó, eu já cortei os meus 4 tecidinhos, né? Que eu somente alinhei, né? E cortei ele de 5 polegadas e meia. E ele aqui, ele está de 10 polegadas, ok? Então, vou colocar aqui ao lado. E para a gente fazer um bloco a gente precisa de 4 paninhos desse e 2 tiras de 2 polegadas e meia. Ok? Lembrando, eu aqui eu trabalho com um tecido de 1,10 de largura, né? E eu sei que há outros locais, como o Brasil também, tem a largura de 1,40 e 1,50, ok? Então, numa dessas faixas, nós vamos costurar os nossos retângulos, esse. Ok? Assim, com um mínimo, um pouquinho de espaço, um espaço de um dedo. E como aqui é a dobra do tecido, a gente pode, ó, botar aqui, né? Passando essa dobra para não dar joelho na hora de a gente cortar o nosso bloco. E sigo com o outro aqui ao lado.
Então, eu vou costurar esse lado e volto com vocês, tá bom? Dando essa sequência aqui, ok? Bem, eu já costurei um lado, tá? Ó. Dei um pequeno espaço. Aqui, como é a dobra do tecido, eu deixei um espaço grande. Aqui tem um pequeno espaço e tem esse aqui. Eu não vou abrir as minhas costuras e não vou cortar nada, ok? Eu só vou procurar aqui agora alinhar esse na mesma altura que esse. Alinhar esse na mesma altura que esse. E vou para a máquina e vou costurar também na mesma sequência, ok? E procurando deixar ele bem assim, ó. Vamos procurar deixar ele assim, retinho, né? Se caso vocês queiram colocar um alfinete aqui, ó, para auxiliar, né, para ele ficar certinho, vocês também podem colocar, tá bom? Mas eu não coloquei, eu fui logo assim direto, vi assim a posição, ele ficou certinho e eu segui, ok? Mas vocês podem colocar um alfinetinho aqui, tá bom? Ou uma agulhinha, se vocês preferirem, para ele não se mover, né? Para vocês saberem aonde vocês vão começar, né? Eu digo isso que eu estou fazendo aqui para vocês fazerem também como exemplo, se caso vocês preferirem, ok? E assim eu vou, ok? Sem abrir a nossa costura. Bem, eu já costurei ambos lados, né? Como eu falei para vocês, eu não abri costura. Eu posso separá-los, tá? Assim. Ou eu posso ir direto na régua cortando eles, tá? Mas eu vou separar aqui para que vocês possam ver melhor, tá? Então agora, olha só, sem abrir a nossa costura, vamos colocar a nossa régua, alinhar a nossa régua. Aqui no caso, eu estou usando uma régua de 6,5 polegadas, tá? Então eu estou botando aqui, ó, meia polegada embaixo e estou deixando aqui, ó, como 1/8, tá? Como 1/8. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se dá para vocês verem. Ah, sim, dá para vocês verem. Como 1/8, né? Então, ó, eu já alinhei aqui, eu tô deixando como 1/8 e corto. Ok? Eu cortei, eu vou cortar nessa medida aqui, 9,5 polegadas. Também, ó, ó, eu coloquei 9,5 polegadas sobre a linha de 6 polegadas, ok? E corto. Então, ó, se vocês percebem, ó, sai muito pouco, né? O desperdício é muito pouco, só perde mesmo do tecido escuro, né? Mas a medida daqui do nosso paninho fica quase exata, né? Porque, como eu falei para vocês, é aproximadamente 10 polegadas por 8 polegadas, tá? Então eu ponho ele aqui ao lado e vou aqui cortar outro. Perdão. Ó, eu vou procurar aqui também, cortar aqui também, ver se eu tô pegando o tecido daqui. Como eu falei para vocês, assim como 1/8, né? Mas tendo a segurança que tanto está pegando desse pedaço e está pegando desse pedaço, ok? Mão firme. Corto e vou cortar em 9,5. Em 9,5
Alinho aqui em 9,5, aqui eu estou alinhado em 6 polegadas e corto. Ponham lá. E assim eu vou fazer em todos. Nos 4, né? Dizendo assim. Bem, aqui eu já cortei os 4. Então vamos dizer assim, caso vocês não queiram comprar o pacotinho, né? E caso vocês queiram fazer com o tecido que vocês têm em casa, a medida que vocês vão precisar é de 10 polegadas por 5,5. Vocês tendo um retalho em casa de 10 polegadas por 5 por, vamos botar 6, porque vai ter que refilar e cortar ele à medida, né? E outra, são 80 retângulos desse, ok? Então, como vem 30 no pacotinho, né? E então dá suficiente, aí ainda sobra, né? Ainda sobra para vocês fazerem uma almofada, né? Para fazer jogo aí com a coxa, né? Ou fazer aí uma peceira, né? Para botar aí também por cima da coxa, porque sobra tecido, hein? Então agora sim eu vou abrir a minha costura, né? Vou abrir a costura dos 4. Então eu agora, depois que eu abrir a minha costura, eu posso ir para o ferro, dar uma leve passada. Lembra que a passada que eu falo para vocês é só mesmo, ó, pressionando aqui na costura, pressionando, 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 pressionando. Não me faça isso, hein? Ok? Ok. Então aqui, ó, lembrando que são 20 blocos, né? E vocês têm aqui tudo aqui bem escrito direitinho, que vocês vão precisar, se caso vocês queiram fazer, né, a colcha. Então eu aqui, ó, eu vou nesse bloco e vou posicionar desta forma, ok? Então, ó, esse tá assim, esse tá em pé, e esse agora sim fica em pé, e esse fica deitado, né? Mas aqui, olha só, eu vejo, vamos dizer assim, quando vocês fizeram de vocês aí, antes de vocês montarem, vocês vejam se tem muita informação das mesmas cores, próxima uma à outra, para não ficar uma coisa repetitiva, né? Então, no caso aqui, eu vou mudar, eu vou botar esse vermelho para cima, não? Mas eu presto atenção aqui na posição da montagem e vou colocar esse aqui desse lado, ok? Então eu agora aqui, ó, vou colocar um alfinete ou agulhinha aqui. Então se eu prendo aqui, eu sei que eu vou costurar desse lado, ok? Vou colocar aqui também. Então, eu sei que eu tenho que ir na máquina e costurar deste lado, ok? Sempre quando a gente for costurar na máquina, vai sempre estar assim, ó, um primeiro para cima e o segundo vai estar deitado, ok? Então, vou costurar esse e volto com vocês. Aqui eu já costurei os meus 2 blocos. Tá? Vou abrir a minha costura. No caso, eu não passei, tá? Então vocês aí, vocês passam, tá? Para o bloco ficar bonitinho e bem assentado.
conferir novamente aqui a posição, né, no meu projeto. Essa é a posição. Vou encontrar o centro. Coloco aqui uma agulhinha para a costura não correr, ou um alfinete. E também aqui no final. Porque se está feito sobre medida tem que ficar, né? Então vamos lá. Agora eu vou costurar de fora a fora. E com cuidado, respeitando as costuras, para a costura não fizer isso aqui, ó. Não dobrar, tá bom? Eu aqui já terminei de costurar. Tô limpando a minha costurinha. Tirar aqui minhas agulhinhas. Vou abrir a minha costura. E aqui temos já o nosso bloco finalizado, viu? Sem mistério algum e rápido fizemos, né? Então, como eu falei para vocês, total de blocos são 20, né? Aí tipo assim, nossa, mas são 20, é muito, né? Mas não, a gente faz rápido, né? Porque a técnica está simples e fácil, né? Então, olha só, depois que eu fizer os meus 20 blocos, eu vou seguir aqui a sequência da montagem, né, e ver a posição, né? Eu montei a minha da seguinte forma. Eu montei 2 e 2, 2 e 2, né? Então, depois que eu uni os dois, eu uni esses dois que já estavam unidos e fiz uma faixa, né? Então, ó, é uma faixa, 2, 3, 4, 5, ok? Então, eu uni essas duas faixas e deixei essa faixa por último, porque a colcha pesa, né? Então, primeiro eu uni essas duas, depois eu uni essa com essa, e depois eu uni essa com essa, e eu já tinha o meu centro, né? Então, eu agora, voltando de viagem, eu adicionei as bordas, né? Que a primeira borda, vocês têm a medida aqui, né? As primeiras bordas sempre vão ser as bordas laterais, ok? Então, primeiro eu coloco borda lateral, nas primeiras medidas que estão me pedindo aqui, que é tira de 2 polegadas por 90 polegadas e meia, perdão. E depois vamos colocar superior e inferior, que é tira de 2 polegadas por 70 polegadas e meia, né? Então depois vem aqui destaca, né? Que dá o tchan na nossa coxa, que vem sendo essa borda, mas lembrando, sempre começar com as bordas laterais, depois superior e inferior. E depois, para finalizar, colocamos a nossa borda de 5,5 polegadas, né? Mas lembrando, lateral, lateral, superior e inferior, ou inferior e superior, ok? E a nossa coxa vai estar finalizada. O tamanho da nossa coxa fica de 89 por 107. Bem, é uma colcha de casal, né? Aqui a gente chama de matrimonial, mas ela é de altura 107 polegadas. Por quê? Porque eu gosto das colchas que me cubra o travesseiro, ok? Porque eu não faço jogo, né? Vamos dizer assim, geralmente quem faz as colchas costuma fazer também, não, as capas dos travesseiros, né? Eu não. Então eu prefiro fazer uma bem comprida, né? Que dê para cobrir o meu travesseiro, ok? Aí vai do gosto de vocês, tá bom? E a finalização do nosso bloco, como eu falei para vocês, fica de 18 polegadas e meia. Tá um tamanho excelente para a gente fazer a nossa colcha, né? E
vocês vão tirar de letra isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo. E como eu comentei para vocês, eu vou tentar deixar esse PDF aí no enlace do vídeo, ou qualquer coisa eu deixo o enlace da fanpage ou comunidade para vocês abaixarem o arquivo, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.